Bom dia, paz e graça, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Que alegria, irmãos, podermos estar reunidos para celebrarmos o nome de Jesus, numa data tão especial, num momento tão especial do nosso ano, né? E hoje então daremos início à nossa série chamada Esperança, onde nós vamos abordar as promessas do Antigo Testamento sobre a vinda do Messias, aquele que nos libertaria do pecado, da escravidão e da escuridão. Quero convidar vocês a abrir as escrituras comigo em Gênesis, capítulo de número 3, verso de número 15. Gênesis, capítulo 3, no verso de número 15. Todos acharam? O texto diz assim: Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Somente este verso. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque desde o início o Senhor teve domínio sobre toda a história. Obrigado, Senhor, porque desde o início, em meio ao pecado da humanidade, o Senhor não perdeu o seu domínio e aplicou a sua graça e a sua misericórdia. E se estamos aqui, Senhor, nesta manhã, podendo celebrar o nome de Cristo, podendo ouvir da Tua doce palavra, Senhor, é porque Tu és fiel com as Tuas promessas. Assim nós oramos, nos abençoe neste momento. Pelo poder do Teu Espírito Santo, nos conduza, prepare o nosso coração, Senhor, para sermos uma terra boa para a Tua palavra. Forma em nós, Senhor, uma terra a qual receba e guarde a Tua palavra, para que possamos frutificar e em tudo possamos dar glórias ao Teu nome. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Em um mundo onde a dor, a injustiça, as incertezas, elas parecem cada dia mais dominar o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. Na chegada do Natal, de certa forma, nos convida a refletir sobre uma esperança que é verdadeira, que é viva e que é transformadora, que vem da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa série de sermões, no mês de dezembro, a qual intitulado O Nome de Esperança, tem como objetivo nos conduzir a uma compreensão mais profunda do que significa nós vivermos em um mundo que muitas vezes parece sem futuro, parece que não vai levar a lugar nenhum, e como a chegada de Jesus Cristo na Terra, ela inaugura uma nova realidade de esperança, mesmo em meio às situações mais sombrias deste mundo. O Natal, irmãos, ele é um lembrete de que, em meio à escuridão, a luz de Cristo brilha de forma mais intensa. Ela oferece, então, para nós consolo, ela oferece para nós direção e ela oferece para nós paz ao coração humano tão agitado. O nascimento de Jesus, há mais de 2000 anos atrás, não foi apenas um evento histórico, mas foi o cumprimento de uma promessa de Deus para um mundo que havia se perdido. Ele veio como resposta às perguntas mais profundas do coração humano. Será que há esperança diante do mal e do sofrimento? Existe cura para as feridas do nosso coração? É possível, de alguma forma, encontrarmos paz em meio a esta guerra interior e também esta guerra exterior? O nascimento de Jesus, o Messias, é a esperança de que Deus está conosco, que Deus não está distante e que Deus não está indiferente das nossas dores, mas Ele está completamente envolvido em nossa realidade de uma forma que nos surpreende e que nos transforma. Jesus, Ele não apenas compartilha as nossas aflições, mas Ele oferece a cura, Ele oferece o perdão que nos liberta, irmãos, de ciclos de dor, de ciclos de desesperança, de ciclos de morte.
O nascimento de Jesus, ele é tão impactante, irmãos, nas nossas vidas e no mundo, que ele vai muito além de um ato simbólico. Ele começa a redefinir todo o propósito da vida humana. Ele dá um novo significado para as nossas lutas. Ele dá um novo significado ao nosso sofrimento. Ele dá um novo significado à nossa fé. Quando nós, nesse tempo, paramos para refletir e olhamos para Cristo recém-nascido, nós vemos ali não só um menino, mas nós vemos ali a encarnação da própria esperança em meio ao caos. Nós vemos ali o propósito divino sendo revelado à humanidade. Jesus não veio para estabelecer um reino de poder terreno, mas para inaugurar o reino de Deus em nossos corações e nas nossas relações. E essa esperança, irmãos, essa esperança do Evangelho, ela nos desafia a viver com uma perspectiva agora eterna, sabendo que as dificuldades dessa vida, então, não têm a última palavra sobre nós. Nesta série que nós iremos abordar neste mês, nós vamos explorar como o nascimento de Jesus não apenas mudou toda a história, mas que ainda continua trazendo e gerando e fazendo nascer nos corações uma fé viva, uma fé esperançosa. O Natal, então, nos desafia também, quando refletimos sobre o nascimento de Jesus, nos desafia a viver agora como embaixadores dessa esperança. Nós recebemos dessa esperança e também passamos a ser agora embaixadores, proclamadores dessa esperança. Em um mundo marcado pela polarização, violência, sofrimento, essa mensagem de Cristo, dessa esperança, dessa transformação para as vidas, agora cabe a nós sermos aqueles que levam essa luz aonde há trevas, que levam a palavra de cura aonde há dor. Este é o verdadeiro propósito, então, do advento, irmãos. Preparar os nossos corações para receber a Cristo, que nos chama a viver de maneira radical diferente, confiando na sua promessa e restauração e reconciliação. Que possamos juntos, neste mês, então, sermos renovados pela mensagem, pelas promessas de Deus e olharmos o seu caráter e sermos totalmente imersos nessa realidade do Evangelho da vinda do nosso Senhor. Amém? Temos então aqui diante de nós um texto, uma revelação divina, escrita por palavras humanas, por Moisés, porém revelada pelo Espírito Santo. Deus nos deu essa mensagem por meio de Moisés. Ele escreveu enquanto os descendentes de Jacó, tendo sido libertos do Egito, estavam prestes a entrar na terra prometida, na terra de Canaã. Deus se revelou e Deus se comunicou ao povo por meio de Moisés. Quando Deus revelou quem ele era, o que ele disse e o que ele fez na obra da criação, relatando também a Moisés a criação de Adão e Eva, a queda no pecado e quais foram as suas reações diante dessa queda. Gênesis, do capítulo 1 ao capítulo de número 4, é o relato que Deus dá de si mesmo, é o relato que Deus dá das suas palavras, dos seus atos e das suas intenções com a humanidade. De forma resumida, então, Gênesis capítulo 1 até Gênesis capítulo 4, é uma revelação divina dada por Deus por meio de Moisés, que escreveu o que realmente aconteceu na obra da criação. Deus criou o universo, ele criou o homem no universo, o homem caiu em pecado, Deus veio a Adão e Eva com promessas e livramento. Porém, de toda a criação de Deus, há um relato de que somente a humanidade, o homem, foram criados numa relação vital de amor, de laços profundos com Deus. Isso se encontra no próprio conceito de que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Nenhuma outra criatura recebeu esse conceito. Foi criado à imagem
e semelhança de Deus. Somente o homem reflete essa união vital com Deus, de que Deus é um ser pessoal. E é muito interessante, irmãos, a Bíblia ela é fenomenal, fantástica, que há uma estrutura em Gênesis muito proposital, escrita por Moisés, sobre a criação. Nós vamos ver que na narrativa de Gênesis capítulo 1, quando Deus está criando todas as coisas, primeira coisa é, Deus disse, é uma palavra introdutória ao anúncio. Deus diz, haja, é uma palavra criadora. Depois vai dizer, assim fez Deus. Depois vai dizer, assim pôs Deus. Depois Deus diz, chamou Deus e viu Deus que era bom. E assim houve aquilo que Deus havia decretado que viesse a existir. Todas as obras da criação vai ter essa estrutura de Deus falar, Deus anunciar. Moisés relata que assim Deus fez, assim as coisas existiram. Deus chamou aquilo que existiu pelo nome, viu Deus que aquilo era bom e houve, exemplo, Gênesis 1, houve tarde e manhã. E vai para o próximo, a obra da criação. E essa é na estrutura geral. Porém, irmãos, é muito impressionante que toda essa estrutura da criação chega a um momento que ela é quebrada. Essa estrutura que é organizada por Moisés, que Deus criou todas as coisas, chega a um momento que ela é quebrada. E é exatamente no momento em que Deus cria o homem. Gênesis 1, 27 diz assim, quando Deus diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, criou o homem, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Olha que interessante aqui. Aqui é usada 3 vezes a palavra criou, e as 2 últimas vezes numa ordem invertida, colocando o criou para o final da frase. Isso foi colocado propositalmente ali, de forma muito cuidadosa, foi escrito naquele local, porque essa estrutura invertida assinala que aqui, quando foi criado o homem, a criação chegou no seu ápice. A criação chegou no seu clímax. Ali, nas 2 vezes, finaliza com criou, né? Criou o homem, pôs a sua imagem e semelhança, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Aqui a criação atinge o seu clímax para a qual estava caminhando todas as coisas. A humanidade, então, sendo criada e sendo coroada, como sendo a coroa da criação de Deus. Que lindo isso, irmãos. E é muito importante nós termos isso em vista. Nos apresentar essa importância do homem para Deus. Gênesis 3, do 1 ao 7, vai nos apresentar de forma narrativa o relato então da queda dessa humanidade. O homem havia sido criado, à imagem e semelhança de Deus, o clímax da criação, havia sido colocado em um jardim do Éden. Neste paraíso eles viviam em comunhão íntima com Deus, o seu soberano, o seu Senhor. E o homem respondia a essa perfeita vontade de Deus, obedecendo ao seu Senhor com alegria. Deus havia criado todas as coisas boas. E ao final da sua criação, ele olhou e viu que tudo era muito bom. O homem foi colocado nesse jardim para cultivar e guardar. E além disso, Deus havia dado uma ordem ao homem. Multiplica-se e domine sobre toda a terra e todas as criaturas que nela habitavam. O homem, como alguns escrevem, era considerado a família real. Os embaixadores que cuidavam e guardavam das coisas de Deus. Esse era um ambiente perfeito. Um homem temente a Deus, obedecia com alegria, num paraíso, todas as coisas se sujeitando a eles. Ele nomeia todas as coisas, todos os dias se encontrava com Deus. Porém, em certo momento, neste mesmo ambiente perfeito, no paraíso, algo trágico acontece. Satanás, um anjo caído, entrou no jardim e com astúcia e engano procurou romper a relação do homem com Deus.
procurou romper a relação de soberania de Deus sobre o homem, a relação do homem ser cooperador e representante de Deus nessa terra, por meio então da tentação de Satanás, que a humanidade cedeu à desobediência. Rompendo então essa harmonia que existia entre Deus e os seres humanos. Aqui o texto fala que a serpente, sendo influenciada de uma influência maligna, se dirige à mulher com perguntas a fim de despertar na mulher dúvidas sobre a autoridade de Deus, usando da própria palavra de Deus para levantar na mente e no coração da mulher dúvidas sobre a suficiência de Deus, sobre a autoridade de Deus, sobre o governo de Deus. E vejamos que a mulher, tendo se aproximado da serpente, dando ouvidos a ela, duvidou realmente se aquilo que Deus disse de fato era verdade. Ela então agiu comendo do fruto da árvore que Deus havia ordenado de não comer. E ela, por sua vez, então, também diretamente envolve seu marido que estava com ela. E esse ato, então, de comerem desse fruto dessa árvore, que era a ordem que Deus havia dado, que não poderiam comer da árvore do conhecimento, pois no momento que comessem eles morreriam. Esse ato foi um ato de desobediência. E em meio a tudo isso, há consequências. A confiança que o homem tinha no Senhor, que antes o levava a se apresentar a Deus, já não mais existia. O homem começa a se esconder de Deus. Deus vem ao homem na viração do dia e o homem escondido, com medo e com vergonha de Deus. Ele não conseguia mais estar de frente ao seu Senhor. O homem adquiriu ali uma incapacidade total de se deslocar a Deus, de ver a Deus e de se relacionar com Deus. Isso também afetou as suas relações com a sua mulher. O homem, então, naquele momento, eles perdem o status de família real, tornando-se prisioneiros do pecado e de Satanás, o senhor do engano e do mal. Aqueles que eram realeza do Senhor, agora passam a ser uma realeza destronada e escravizada pelo pecado. É muito importante nós termos esses cenários em mente. A criação perfeita. O homem, o ápice da criação. Colocado num jardim perfeito. Tudo fluindo de forma perfeita. Acontece o pecado. Um desastre. A morte entra no mundo. E o mais interessante, irmãos, é que em meio a essa escuridão do pecado, em meio a um homem escondido nos seus medos, na sua vergonha, Deus vai a ele. Deus faz uma promessa. Depois de Deus condenar Satanás, ele não condena o homem. É muito interessante isso. Deus não condena o homem. Deus condena Satanás. Ele cobre o homem da sua vergonha no seu ato. O homem merecia imediatamente a morte, mas a graça de Deus entra em ação. O Evangelho, em Gênesis 3, capítulo 15, entra em ação, o que nós chamamos de proto-evangelho, o primeiro evangelho proclamado. A boa notícia da redenção entra em ação em meio à escuridão do pecado. E esta promessa é a promessa que sustenta toda a história e a raça humana. Aqui, irmãos, no primeiro sermão sobre o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nos diz que o calcanhar do filho da Virgem, a quem a serpente irá morder, é o filho da natureza humana de Deus que nasceria. O seu calcanhar tem esse significado, que o filho da Virgem, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, destruiria essa serpente. Isto é,
ele iria despojá-la e destruí-la. Com todo o poder, toda a majestade e domínio que Satanás havia levantado, Deus, com essa promessa, fala que ele iria destruir. De certa forma, Cristo iria ser mordido o seu calcanhar, ele iria experimentar as adversidades da humanidade. Ele iria provar no seu corpo as dores do pecado. Porém, ele iria pisar e destruir a cabeça da serpente. Este é o primeiro sermão, irmãos. É o primeiro evangelho em todo o mundo. Esse é o primeiro anúncio do evangelho da salvação de Cristo, nos mostrando algo impressionante, que sempre foi por meio da mensagem da cruz que Deus salvou tanto homens no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Quero trazer o comentário de Lutero sobre este momento, sobre essa passagem. Ele diz: sua semente. É como se estivesse dizendo: por intermédio da mulher, você, Satanás, caiu em cima do homem e o seduziu, de modo que por meio do pecado você pode ser seu senhor e mestre. Mas eu, por minha vez, o espreitarei pelo mesmo instrumento. Tomarei a mulher e dela produzirei um descendente, e esse descendente esmagará a sua cabeça. Você corrompeu a carne por meio do pecado e eu a submeti à morte. Mas dessa mesma carne produzirei um homem que esmagará e prostrará você e todos os seus poderes. Assim, esta promessa e esta ameaça são muito claras e, no entanto, também são muito indefinidas. Elas deixam o diabo em um estado em que ele suspeita que todas as mães podem dar à luz a esse descendente, embora somente uma mulher fosse a mãe desse descendente bendito. Assim como Deus está ameaçando em geral quando diz seu descendente, ele está zombando de Satanás e fazendo ter medo de todas as mulheres. Olha que interessante, Lutero está dizendo. Ele usa a mulher para que o pecado entrasse no mundo. E Deus usará da mulher para gerar seu descendente que pisará na cabeça de Satanás, envergonhando Satanás. E Deus diz: deixem aberto qual seria essa mulher. Nós entendemos porque quando Moisés nasce, por exemplo, Faraó manda matar todas as crianças. Ninguém sabia de qual mulher seria. Nós vamos ver no nascimento de Jesus também. Quando Jesus nasce, Herodes manda matar todas as crianças que nasceram. Satanás se levantava com a ameaça de que nasceria o rei, que essa promessa a qualquer momento se cumpriria. Deus o deixa confuso, o deixa perdido, amedrontado, porque esse momento iria chegar. Porém, Deus não revela qual seria a mulher. Então, neste momento, quando Deus diz que usaria do mesmo instrumento que Satanás usou para que o pecado entrasse, Deus, de certa forma, já está zombando de Satanás e fazendo com que ele tenha medo de que uma mulher viesse o descendente. Encontramos aqui, irmãos, características, atributos de Deus maravilhosos em meio à queda. Nós vamos ver que nos mostra um Deus inabalável, que em meio a essa desordem causada pelo pecado, ele permanece fiel e firme à sua palavra. Nós também encontramos que em meio a esse desastre, Deus proclama o evangelho e ele é tão poderoso ao ponto de, em meio a circunstâncias de escuridão, poder trazer esperança aos corações. Um Deus que vem até nós, que vem ao homem. Deus sabia que o homem havia pecado. Deus sabia que o homem havia falhado na sua missão. E Deus dá o primeiro passo, se compadecendo do homem. Visto o homem agora que adquiriu uma incapacidade de ir até Deus. Se Deus não viesse a Adão, irmãos, você pode ter certeza que Adão nunca iria procurar a Deus. Ele se esconde, é pecado, é vergonha. Mas Deus vai ao homem. Ele dá o primeiro passo. Ele se move em direção àqueles que não podiam mais o ver e o conhecer e o provar. E o chama de novo a ter comunhão com ele. Veja que impressionante.
Veja como Deus possui essas características, esses atributos incomparáveis a qualquer outro ser. E no momento da queda, irmãos, Deus sendo então esse Deus totalmente fiel, totalmente compromissado com a sua palavra, algo que nos leva a refletir, nos leva a ver o poder dessa proclamação do Evangelho, é que se Deus ele é tão fiel à sua palavra e tão Deus, e ele havia dito que se caso eles comessem do fruto eles iriam morrer, como que esse Deus então não matou eles naquele momento? Que Deus é esse que nos chama a confiar plenamente na sua palavra, mas que parece que está indo contra a sua própria palavra? Aonde está o castigo de Adão? Aonde está o castigo de Eva neste momento? Que Deus é esse que prometeu e foi aparentemente contra a sua própria palavra, irmãos? O Evangelho. Neste momento aqui, com Gênesis 3,15, nós podemos ter certeza que Deus castigou a morte, que Deus castigou Adão, que Deus castigou Eva, mas não neles, mas desde já no seu filho. Houve punição pelo pecado, houve consequências na terra, mas a morte merecida, instantânea e imediata, recai sobre Cristo, o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Neste momento da queda, o Senhor já coloca em ação o seu plano de redenção, e ali ele já anuncia, é sobre Cristo que os pecados irão cair. Por isso ele dá continuidade à raça humana, ele coloca em ação o pacto de redenção feito na eternidade entre Deus Pai e Deus Filho, aonde Cristo se entregou antes da fundação do mundo. Sim, irmãos, o salário do pecado é a morte, e isso se cumpriu. Mas Cristo dizendo, na morte do descendente da mulher, daquele que viria esmagar a cabeça da serpente, Deus assegura aqui a vitória sobre o mal e o pecado. Deus não mudou sua palavra, mas neste momento ele colocou em ação o seu plano, de que o seu filho levaria o castigo da humanidade sobre si, no seu corpo. O veneno da serpente, irmãos, que deveria matar o homem naquele momento, matou o filho do homem. Mesmo não havendo pecado nele, mesmo Cristo sendo sem pecados, ele, porém, se fez maldito na cruz, tomando sobre si a maldição e a morte, a qual a humanidade era culpada e digna de merecer. Naquele momento ele já anunciou que o descendente da mulher morreria não só por nós, mas também morreria em nosso lugar para nos dar a vida e a redenção. O próprio Jesus diz, lá em João capítulo 3, no verso 14 e 15, diz assim, e assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Jesus se referindo aqui a Números 24, onde diz, o Senhor disse a Moisés, faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente, ele olhava para a serpente de bronze e permanecia vivo. O cenário de Números era o seguinte, os homens estavam murmurando, por que o Senhor nos tira do Egito, nos traz para cá para passar fome e passar sede? E Deus envia muitas serpentes no deserto para avançar sobre eles. De meio aos pecados deles, as serpentes iriam e picavam eles. E o povo diz, meu Deus, Moisés, vai lá e intercede por nós. E Deus diz para Moisés, faça uma serpente de bronze e levante. E todos aqueles que foram picados pela serpente, ou seja, pecaram. Mas se eles olharem para a serpente de bronze, eles irão permanecer vivos. E Jesus diz isso. Jesus disse isso,
que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crê, que olhe para ele, que veja ele, tenha a vida eterna. Jesus não é a serpente, mas aquele se fez como serpente, porque os pecados da humanidade estão sobre ele naquele momento da cruz. Quando ele é levantado, irmãos, ele mesmo diz: não sendo eu digno de pecado, não sendo eu a serpente, vou ser levantado como uma, porque os pecados da humanidade estão sobre mim. Mas todo aquele que foi picado por este veneno, que olhar para mim e reconhecer isso, receberá da vida eterna. Irmãos, de forma digna, a relação de Jesus com a serpente era só de pisar na cabeça dela. De forma digna, Jesus só devia vir e pisar na cabeça dela, irmãos. Mas porque ele precisava cumprir a palavra de Deus, provar da nossa maldade, ser tentado. Assim como Adão foi tentado e falhou num paraíso, Jesus foi tentado no deserto sem comida e sem bebida e venceu. Ele então pode derrotar o poder e a autoridade das trevas. A única relação que Jesus tem relacionado à serpente, de ser levantado como uma, é por causa do meu e o seu pecado. Aqui Deus já anunciou o sacrifício vicário, que se refere ao fato de que Cristo morreu em nosso lugar, assumindo a nossa punição. Essa era a esperança para Adão naquele momento. A esperança de que a serpente vai morder o calcanhar, mas que o veredito final será da vitória de Cristo sobre Satanás e sobre as trevas. Deus comunica aqui, irmãos, esperança e graça para Adão. Deus, ao momento que ele está proclamando essa mensagem, em Gênesis 15, ele já está vendo a luz raiando na manjedoura, a luz brilhando naquela simples manjedoura, o seu filho nascendo neste mundo, pisando aqui na terra. Nós vimos a glória como do unigênito do Pai. A esperança de Adão em meio à escuridão, em meio àquele pecado que o sufocava, que o escondia, que o envergonhava. Não poderia ser qualquer palavra, mas somente a palavra de Deus, o evangelho pregado, o evangelho da esperança. Quando esse evangelho é pregado a Adão, um homem escondido, um homem imerso à escuridão, é como se ele respirasse. É como se ele voltasse a viver nesta terra. E como nós podemos ver que Adão responde a essa mensagem do evangelho com esperança e com fé? Nós vamos ver que quando ele vai nomear a sua esposa, Deus falando que o descendente viria dela, Gênesis 3:20 diz assim: e o homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser a mãe de todos os humanos. Eva, irmão, significa vida. O trecho aqui vai descrever, então, irmãos, uma resposta de Adão a essa promessa, a pregação do evangelho. A escolha deste nome para sua mulher reflete que em meio a toda aquela escuridão e esconderijo de Adão, Deus foi poderoso para ir a ele e a palavra entrar no seu coração. A promessa de Deus ser firmada no seu coração de que viria do descendente da mulher uma nova vida para ele. O texto então nos sugere, irmãos, que Adão, quando nomeia Eva, estava expressando a sua convicção agora de que de fato Deus iria cumprir aquela palavra. Não teve dúvidas para Adão de que Deus iria cumprir a sua palavra. Ao nomeá-la, ele marcava com esse nome a promessa da vida eterna e de restauração para ele e para toda a humanidade. É como se Adão botasse na testa da sua mulher a promessa de Deus, de vida, de esperança, por meio da pregação do evangelho que Deus deu a ele. Isso aqui não é uma pregação para casais, hein?
Estampe na testa da sua mulher as promessas de Deus. Então, assim, irmãos, como troféus marcam, né, são marcas de vitória, marcas de liberdade, o nome de Eva era um sinal para Adão da promessa de Deus e de uma restauração futura. Alguns até mesmo acreditavam, irmãos, alguns estudiosos dizem que Adão naquele momento pensava que o primeiro filho de Eva já seria aquele que pisaria na cabeça da serpente. Tamanha era a fé que ele teve na promessa de Deus. Veja, irmãos, como aqui o Evangelho é poderoso. O Evangelho, desde o início, é poderoso para trazer corações à vida, para trazer esperança, para trazer renovo, para trazer o homem a viver de novo de forma vibrante. Talvez o homem, né, poderia olhar para sua mulher, se não fosse o Evangelho, olhar para ela e dizer, meu, como é que eu vou botar o nome dessa mulher que me enganou? Essa mulher que trouxe a maçã aqui da árvore que não era para comer e eu comi. Vou botar o nome dela de enganadora. Vou botar o nome dela de qualquer coisa, menos vida. Mas o Evangelho transforma. O Evangelho é poderoso, irmãos. Ele olha aquela mulher que ele poderia estar condenando ela e diz, vida. É promessa. Deus vai cumprir. Deus veio a nós. Há castigos. Eu vou ter que trabalhar do meu suor. O homem sempre ia trabalhar, tá, irmãos? Mas do meu suor, eu vou ter que adquirir meu alimento. Vai ser sofrido. Vou ter que trabalhar no sol. Mas ainda assim, se Deus disse, virá aquele que uma vez por todas irá pôr fim a essa escuridão. E Eva responde como, irmãos? Como Eva responde diante ao ouvir o Evangelho e a promessa de Deus? Gênesis 4, do 1 ao 2 diz assim, Adão teve relações com Eva, a sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz a Caim. Então ela disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz Abel, o irmão de Caim. Veja que Eva colocou o nome dos seus filhos. Primeiro Caim, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Graça. Eu vou ter dor de parto? Vou. É castigo a dor de parto pelo pecado? É. Mas Deus não me matou. Eu merecia ter morrido naquele momento. Sabe o que ele fez? Vou manter a linhagem humana. Eva viu que sobre todo o castigo ainda reinou a graça. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Não é em vão que o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 5, a fazer relação sobre a queda e Cristo, falando que por um homem entrou o pecado no mundo, por um homem saiu o pecado no mundo. Concluindo esse trecho, ele vai dizer, mas não compare, irmãos. Por mais que seja por um homem que entrou e por um homem que saiu, não compare a glória dos dois. Porque quando o pecado entra no mundo, não havia pecado, era o paraíso. Mas quando o pecado saiu do mundo, o mundo inteiro estava em trevas e saiu naquele homem. Por isso que ele conclui, faz essa relação com o Éden, ele diz, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Eva reconheceu isso. O que nós merecíamos? A morte imediata. Mas por causa da promessa e do Evangelho, Deus manteve a linhagem humana. Que maravilha, irmãos. E ela coloca o nome do seu filho primeiro, adquiriu um varão com auxílio do Senhor. E o segundo filho, Abel, a palavra Abel quer dizer respiração. É como se a promessa de Deus, em meio à escuridão, recebi graça, nos fizesse respirar e ter esperança nesta vida. Que maravilha, irmãos. Deus é maravilhoso. E é dessa forma que devemos responder à mensagem do Evangelho. Fé. É crendo. Não é fazendo mais nada. Não é virando pirueta. Não é fazendo coisas. Só tem uma coisa que Adão poderia fazer naquele momento. Crer. Que Deus veio a ele, que ele não poderia ter ido a Deus sem que Deus viesse a ele com graça e misericórdia e pregado o Evangelho.
Para você, irmãos, que esta manhã ouviu a mensagem do Evangelho, mas que nunca, ainda não entregou sua vida para Jesus, o Senhor tem um presente para você essa manhã. Você que já tentou de várias formas, a palavra do Evangelho, essa mensagem desde o Éden, a escuridão do pecado, o Senhor vem com um presente a Adão imerecido, de libertação e de salvação. Em meio à sua escuridão, em meio às suas trevas, aos seus pecados, aquele sufoco do pecado, aquele fardo que você não consegue carregar, aquela insistência em se esconder de Deus, eu quero dizer para você, irmãos, que Deus, Ele é totalmente poderoso para entrar em meio a tudo isso e quebrar ciclos por meio da mensagem do Redentor. Deus, Ele é poderoso para usar cenários desfavoráveis nas nossas vidas, para aplicar sua graça, para que todos saibam que somente a Ele pertence a glória da salvação. Naquele momento é um cenário totalmente desfavorável, e assim como o cenário da humanidade, Cristo fere o tempo e espaço, e vem na terra, o povo que jazia em trevas viu grande luz, tabernaculou, viu as nossas debilidades, as nossas fraquezas, os nossos pecados. Em meio a tudo isso, proclamou a mensagem do Evangelho, assim como Deus fez no Éden, porque Deus é poderoso para nos resgatar da mais profunda escuridão da nossa alma. E isso Ele faz desde Gênesis, por meio da pregação do Evangelho, por meio do anúncio de que Cristo veio e viveu entre nós, venceu a lei do pecado, morreu no madeiro e levou sobre si a nossa morte e o nosso castigo. Não existe outra mensagem da salvação. Em meio a tudo isso, irmãos, nessa manhã, nós ouvimos que raiou a luz do mundo, a esperança, na promessa de Cristo, aquele que chama todos que estão cansados e sobrecarregados, e Ele vos aliviará, porque Ele tem o único ombro suficiente para suportar as dores do pecado. Somente Ele tem o ombro que pode suportar o fardo do medo, da angústia, da escuridão. E Ele diz: vinde a mim, lançai sobre mim, eu consigo, eu sou apto. Eu fui provado e venci. Eu fui tentado e venci, ponha sobre mim. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É isso, eu tenho um presente para vocês imerecido. Somente creia. Somente venha. Você não sabe lidar com a sua escuridão, irmãos. Você não sabe lidar com o seu pecado. É Ele que vem. Ele que proclama as boas novas. E tendo crido nele, irmãos, essa fé é poderosa para desfazer todas as obras do maligno que triunfavam sobre as nossas vidas e nos levar de volta à comunhão com Deus. Desde o Éden, irmãos, o homem após a queda não sabe receber presentes. O homem não sabe. Quando chega no aniversário e dá um presente, a primeira coisa que a pessoa fala: não precisava. Eu estou mudando isso, tá? Se você vir com um presente, você vai ouvir uma coisa nova. Eu vou dizer, eu precisava e muito, irmão. Muito mesmo. Deus precisava vir ao homem e fazer com que o homem recebesse o presente. O homem não sabia. Para você, então, irmãos, que nunca confessou Jesus, Deus vem com esse presente para você essa manhã. A mensagem do Evangelho.